Olá, querido irmão, uma vez mais, a graça e a paz do Senhor venha reinar na sua casa, venha reinar no seu estabelecimento, que Deus venha entrar na nossa casa, na nossa vida e fazer morada permanente nesta casa que é o nosso corpo, templo e morada do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a compartilhar a palavra do bom mestre, daquele que foi moído na cruz do Calvário, mas hoje está vivo à destra de Deus, onde um dia há de julgar os vivos e os mortos. E você vai estar compartilhando, o endereço está aparecendo aí no rodapé do seu monitor, e com certeza você vai estar dando a sua contribuição para o Evangelho da Graça, amém? A palavra que eu quero trazer hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, que fala da volta de Jesus. Fala da volta de Jesus, fala da ida que ele foi e que disse que ia voltar para resgatar o seu povo. E isso, a igreja do Senhor, esse é o momento, esse é um evento que a igreja do Senhor aguarda ansiosamente. Todos nós que cremos, que acreditamos em Jesus, que nos esforçamos para viver os seus princípios, seus estatutos, seus mandamentos, a gente aguarda ansiosamente a volta, o retorno de Jesus Cristo, que foi ele quem prometeu. Aqui em Atos dos Apóstolos diz assim: depois de ter dito isto, foi levado para o céu diante deles. Diante de quem? Dos discípulos. Quem estava ali presenciando este momento? A Bíblia diz que tinha cerca de 500 pessoas, os 12 discípulos. Ali estava os ex-defuntos, como Lázaro e outros que foram ressuscitados por Jesus. Estavam todos reunidos ali ao pé do Monte das Oliveiras. Ele foi levado ao céu, dali do Monte das Oliveiras. Antes de Jesus ser levado ao céu, ele convocou o povo, ele convocou os seus discípulos, e os seus discípulos convocou todos aqueles que acreditavam, que viram o milagre que Jesus fazia, aqueles que seguiam Jesus. Ele convocou dizendo: olha, marca uma reunião para tal dia ali no pé do Monte das Oliveiras. E os discípulos fizeram isso, foi marcado, foi convocada essa reunião, todo mundo estava ali. E Jesus apareceu ali. Jesus já tinha sido morto e já tinha sido ressuscitado. Ele aparece ali, começou a ensinar, começou a conversar com eles. Olha, o reino de Deus e tal, é assim, 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 assim. Eu creio aqui, eu tenho comigo essas convicções, que se eu tivesse ali naquele momento, eu ia ficar, como é que eu posso falar aqui? Eu ia ficar como? Admirado. A Bíblia diz pasmo, que vai muito além, Atônito também, a Bíblia usa esse vocabulário, atônito, vai além de admirado. Como é que um homem que estava há poucos dias atrás pendurado em uma cruz, morto, eu vi esse homem ir para a sepultura, e agora esse homem está vivo aqui em minha frente, aconselhando e pregando a palavra de Deus. Como você se sentiria se você estivesse lá no meio dessas 500 pessoas? Você ia simplesmente ficar olhando? Não, você ia ficar... Como é que isso aconteceu? Uma bola de coisa ia passar na sua mente. E tenho certeza que isso estava passando na mente de muitas pessoas ali. Dos discípulos, talvez não, porque eles já tinham visto. Não era a primeira vez que eles tinham visto Jesus ressuscitado, não. Depois que Jesus ressuscitou, meu irmão, minha irmã, ele ainda passou 40 dias e 40 noites andando com seus discípulos para lá e para cá, ensinando, comendo e bebendo com eles. Mas nem todo mundo tinha esse privilégio de ver Jesus ressuscitado. Só algumas pessoas que eram privilegiadas, que ele se mostrava assim para elas. E o boato corria que Jesus ressuscitou nada. Não, os discípulos tinham certeza, porque quase todo dia ele estava com eles. Ali, eles estavam reunidos e de repente ele chegava aqui. E Jesus aparecia. E de repente Jesus é um corpo que não está mais sujeito à lei da física, à lei da gravidade. Ele entra e sai a hora que quiser. Não tem barreira para esse corpo. Esse corpo entra e sai aonde ele quiser a qualquer momento. Não está mais sujeito à lei da física. É um corpo que está ressuscitado. E ali Jesus estava conversando, dando ordem. E de repente uma nuvem pega
e um corpo começou a subir na frente daquela multidão de 500 pessoas. As pessoas ficaram apavoradas. E agora, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Você já viu isso? É até difícil de acreditar numa situação dessa, né, meu irmão, minha irmã? É até difícil, mas está escrito aqui na palavra do Senhor. E um corpo começa a ser levado por uma fumaça, que a Bíblia diz que era uma nuvem. Começou a subir e ele se despedindo da multidão, e o pessoal olhando para cima, e ficaram olhando e olhando, e ficaram olhando, e ficaram ali. E a nuvem sumiu da vista deles. O corpo de Jesus que está sendo levado ao céu desapareceu da vista deles, e eles ficaram lá. E ficaram lá e não saíam de lá. De repente veio 2 anjos que estavam escoltando Jesus. Se você ler a ressurreição, os anjos, mesmo os 2 anjos, entraram na sepultura e pegaram Jesus e, ali pelo Espírito Santo, e ressuscitaram Jesus novamente por ordem de Deus. Esses mesmos 2 anjos estão conduzindo Jesus, escoltando na segurança de Jesus para a entrada nos céus. Aí Jesus disse, olha, vai lá com eles lá, diz para eles que eles têm que ir para casa e aguardar lá, mas que eles fiquem lá em Jerusalém, que eles não saiam de lá, porque senão eles vão ficar lá até... E os anjos foram lá, voltaram e disseram, varões Galileu, por que vocês estão aí? Olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir, do mesmo jeito, logo, logo ele voltará. Olha, vão lá para Jerusalém e aguardam lá a promessa que foi dita por ele, que é a descida do Espírito Santo. E eles ficaram lá e foram cada um para sua casa aguardar a promessa, principalmente os discípulos, que a promessa era para eles, né? E Jesus saiu sendo levado aos céus. Quando Jesus chega nos portais celestiais, que está escrito lá no Salmo 24, né? Está escrito lá no Salmo 24. Deus é tão especial, irmão, que é tudo programado. Os discípulos falaram, os profetas, tudo foi programado. Está ali no Salmo 24, pode ler lá do versículo 7 em diante, que os anjos que estavam dentro dos portão celestial não conheciam a Jesus ainda, o Rei da Glória. Então os anjos que iam na escolta de Jesus começaram a gritar, levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. O anjo que está dentro das mansões celestiais, quem é esse Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Os anjos que estão fora dizem, o Senhor poderoso na peleja, esse é o Rei da Glória. Jesus entrando nas mansões celestiais, porque é a primeira vez que um corpo é levado daqui da terra e entrado no céu ressuscitado. A primícia da ressurreição. E depois que Jesus entra nas mansões celestiais para receber a glorificação. Quando Jesus vai subindo ao céu, o olho de Jesus ainda não está que nem uma chama de fogo. Os seus pés ainda não estão reluzentes que nem o sol na sua mais pura força. É agora que vai ficar. Porque Jesus está entrando no céu para receber o prêmio pela sua obediência. E é necessário que Deus faça tudo isso, recebendo todo o poder e autoridade, porque quando Jesus veio, ele veio como um cordeiro, mas agora ele está recebendo toda a autoridade e poder. A voz de Jesus começa a se tornar como a voz de um trovão. A voz de Jesus começa a ser como a voz de muitas águas. Jesus começa a receber essas autoridades dadas por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aí os seus olhos começam a ficar como uma chama de fogo. O seu corpo começa a ficar, os seus cabelos começam a ficar mais branco do que a alva lã. E aí Jesus é glorificado nesse momento. E vai voltar dessa mesma forma glorificado, como João descreve lá em Apocalipse. E é isso que a igreja de Jesus, que somos nós, e todos aqueles que confiam na sua palavra, aguarda esse momento mais esperado pela igreja do Senhor. Nós aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. E espero que você também se prepare para a volta de Jesus. Você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Se não está, comece a se preparar. Essa era a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus, que quando Ele vier, encontre-nos preparados. Amém, irmãos? Fique na paz.